Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, você que nos acompanha neste momento, seja bem-vindo. É uma alegria estarmos aqui novamente. Nós encerramos agora há pouco a quinta-feira e agora nós vamos iniciar a sexta-feira. E nada melhor do que iniciarmos orando, buscando, clamando a presença de Deus. E eu convido você agora, neste momento, para que você ore comigo. Vamos juntar agora o meu coração, o seu coração, a minha voz, a minha alma, a tua alma. Vamos junto neste momento clamarmos a presença do Senhor, tá bom? Você é muito bem-vindo nessa live, amém? Você que vai participar agora, você que vai ver depois. Não importa, o importante é que você possa sentir a presença de Deus, amém? Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos buscar a presença do Senhor. Deus colocou um propósito no meu coração. É tempo de nós orarmos. É tempo de nós nos humilharmos. É tempo de buscarmos. É tempo de nós nos convertermos, nos arrependermos dos nossos pecados, dos caminhos que escolhemos, que imaginamos ser o melhor caminho, que às vezes não é. Às vezes esse caminho tem trazido sérias consequências para nossas vidas. Mas nessa noite o Senhor está nos convidando a orar, a buscar, a clamar a presença dEle. Amém? E hoje o tema que nós estamos orando é em 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 14. Mas antes de nós lermos o tema, hoje a minha oração, o que Deus moveu meu coração quando eu orava antes de entrar aqui nessa live, é para que neste momento a gente eu viesse aqui orar e clamar para as ovelhas desagarradas, as ovelhas perdidas, as ovelhas abandonadas. Se você é essa ovelha que está sentindo falta de um abraço, essa ovelha que está sentindo falta de uma oração, eu quero hoje clamar para você. Às vezes a gente nos decepciona com pessoas, com pastores. Tem bastante pastores que são servos de Deus, mas são homens falhos, homens limitados. E talvez, às vezes nos falta maturidade para nós termos esse discernimento. Se for o caso de você que o pastor errou com você, decepcionou você, abandonou você, te rejeitou, te descartou, aleluia, eu quero falar para você nessa noite, aleluia, ao sumo pastor, ao bom pastor, ao supremo pastor, Jesus.
esse jamais vai te abandonar. Esse jamais vai desistir de você. Ainda que você não consiga ver, ainda que você não consiga perceber, mas Ele está sempre em tua volta, te guardando, te protegendo, te guardando de você ser devorada por lobos, de lobos te matarem. Ele aguarda ansiosamente o momento que você vai reconhecer e se voltar, aleluia, para os braços dele. Eu estava refletindo antes de entrar aqui a respeito da ovelha, as características da ovelha, e uma característica que chamou muito a minha atenção é a constante necessidade que a ovelha tem de orientação e cuidado. Você precisa de orientação, você precisa de cuidado, você precisa de proteção. E sabe quem quer dar isso para você? Jesus Cristo, Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que Ele se intitula, e ninguém tem esse título, somente Ele, o título de o bom pastor. Ele declara, ele fala, Jesus dizendo, eu, Jesus, sou o bom pastor. E Ele é o bom pastor. Sabe por quê? Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nessa característica, nessa necessidade, nós muitas vezes estamos bebendo em fontes erradas, fontes que não nos sacia, que ao contrário, produz mais fome e mais sede ainda em nós. Aleluia, o único que pode nos saciar a nossa alma de verdade é Jesus. É Jesus. Amém? Então agora vou ler o versículo do qual nós estamos aqui usando, né, como referência. E agora eu convido você a orar comigo. Diz assim, ó, 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 14 diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Humilhar. Aleluia, é tempo de nos humilharmos, declararmos a nossa dependência a Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de se converter. É tempo de arrependimento, é tempo de cairmos em si. E Jesus está nos aguardando de braços abertos para nos acolher. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, eu clamo agora nesse instante por essas ovelhas desagarradas, por essas ovelhas abandonadas, essas ovelhas que foram profundamente magoadas, feridas, por aqueles que deveriam, por responsabilidade, por compromisso, zelar, apacentar, cuidar,
guiar. Mas, infelizmente, por descuido, acabou falhando. E essas ovelhas hoje estão aí, Senhor. Estão perdidas. Essas ovelhas estão aí, Senhor, necessitadas de orientação, necessitadas, Senhor, de acolhimento, de abraço. Eu clamo agora, meu Pai. Eu busco agora, Senhor, a Tua presença. Eu te peço agora que o Senhor vá ao encontro agora de cada uma delas. Aleluia, que por intermédio agora do Teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, aquele que testifica a respeito de Jesus, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Toca agora nesse coração, porque somente uma obra, somente uma intervenção da parte do Senhor, meu Deus, porque, meu Senhor, às vezes a gente olha, nós temos nos deparado com tantas ovelhas desagarradas, Senhor. Nós temos olhado, Senhor, ovelhas abandonadas. Nós temos visto, meu Senhor, nesses últimos tempos, ovelhas dispersas, necessitando de oração, de orientação, de amparo. Mas a Tua palavra diz, ó Senhor, que o Senhor é o bom pastor. Aleluia. Então nessa noite eu clamo a Ti agora. Vem agora ao nosso encontro. Visita agora, Senhor, cada ovelha. Traga de volta para a Tua presença. Traga de volta, Senhor, para os Teus caminhos, dos quais nunca deveriam ter saído. Eu te imploro nessa noite, meu Senhor, por favor, meu Pai querido, intervém na vida dessa pessoa agora. O lobo está aí, Senhor. O lobo está aí querendo destruir. O lobo está aí, os lobos estão aí, Senhor, querendo matar, querendo roubar. Mas eu te clamo agora, porque somente o Senhor sabe o preço, o valor de uma alma. Somente o Senhor. Não cabe a nós julgarmos as almas, porque hoje há muita seleção. A gente vê os pastores sendo seletivos, não todos, é claro, mas alguns. Certas ovelhas têm a sua importância, mas outras acabam se tornando descartáveis. Mas para o Senhor não, ó Jesus, para o Senhor todas têm o seu valor, todas importam. Aquelas enfermas, aquelas problemáticas, aquelas que dão trabalho,
Então eu faço um apelo ao Senhor aqui nessa noite, Senhor. Visita agora, Senhor, através dessa oportunidade, através dessa live. Faça, Senhor, um mover, Senhor, da tua parte. Nos desperta, Senhor, é tempo de nos despertar, Senhor, é tempo de haver, Senhor, um despertamento, que nós nos voltemos para o Senhor, para o sumo pastor. E paremos de olhar com um olhar crítico, com um olhar acusatório, que sejamos mais sensíveis ao Teu Espírito, Senhor. Por isso que eu te clamo aqui nessa noite. Oh, Papai querido, eu creio na restauração, Senhor. Eu creio que através dessa oportunidade, o Senhor vai operar coisas maravilhosas. Eu creio que vidas, que ovelhas vão ser restauradas. E aquelas que ainda não se identificaram como ovelhas, serão identificadas e reconhecerão o seu pastor, o seu bom pastor, o seu sumo pastor, aquele que apacenta, aquele que guia, aquele que conduz, aquele que, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos, porque o pastor perfeito está conosco, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal, de todo o mal, até que nós conseguimos se firmar no caminho, e aí conseguiremos entrar pela porta para todo sempre, para toda a eternidade, e encontraremos o descanso que tantos desejamos, a paz, a alegria. Eu creio, Pai, eu creio no nome do Senhor Jesus, eu creio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ouvir a nossa oração. Obrigado por o Senhor não nos descartar, o Senhor não nos rejeitar, o Senhor não olhar para nós como os homens olham. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado. Que o Senhor continue conosco, aleluia, conduzindo as nossas vidas de volta para o Senhor, aleluia, firmando nossos passos, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aleluia, que presença maravilhosa do Senhor. Eu louvo, glorifico e exalto o Senhor. As pessoas desistem de nós, mas Deus não. Tenha isso no seu coração, tenha essa convicção. O Senhor, Ele não desiste de você. Você tem um valor incalculável para o Senhor. Amém? Fique com essa palavra, que você possa sentir paz, você possa encontrar refrigério para a sua alma nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe. Uma ótima noite em nome do Senhor Jesus.